E aí, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Novamente, como eu sempre falo, se você está sempre aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda de volta. Agora, se por algum acaso você caiu aqui de paraquedas porque o YouTube te indicou esse canal ou esse vídeo, é porque ele entendeu que de alguma forma você estava procurando um pouquinho sobre relacionamentos interpessoais, ou relacionamentos afetivos ou profissionais, estava procurando um pouquinho sobre sua comunicação, oratória, às vezes sobre conquista, às vezes sobre atração, às vezes sobre negociação, enfim, conexão, network, tudo isso, tudo que envolva pessoas ou comportamento humano, seja o seu próprio comportamento ou o comportamento de pessoas que você se relaciona, seja muito bem-vindo, você está exatamente no lugar certo e aonde você deveria estar. Eu tenho certeza que agora que você chegou nesse canal, você nunca mais vai querer ir embora, porque aqui a gente fala exatamente sobre isso, sobre o seu comportamento e o comportamento das outras pessoas que possam vir ou que hoje te rodeiam. Dito tudo isso, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de assunto, é essa métrica que eu uso para saber se a galera tá gostando dos vídeos, para saber se realmente está fazendo sentido, se realmente faz sentido continuar por aqui com vocês, certo? Já que eu sei que vocês gostam muito, então dá essa força, já compartilha o canal também com amigos e amigas ou familiares, ou seu paquera ou a sua paquera, que quer saber, que você sabe que vai ajudar um pouquinho mais ela saber sobre esse tipo de conteúdo. O nosso tema de hoje é 3 hacks para ter uma comunicação invejável. Então, se você gosta desse assunto também, precisa desse assunto, já deixa o seu like nesse vídeo. Dito tudo isso, antes da gente começar, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá para seguir, vai aparecer em algum lugar aqui dessa tela e também vai estar aqui na descrição, porque lá no Instagram eu faço live toda semana, eu posto caixinha de pergunta todos os dias, então às vezes vocês me perguntam algumas coisas aqui, vocês querem tirar dúvida, infelizmente aqui eu não consigo ver todo mundo. Lá no Instagram eu fico quase que 100% lá, então é muito mais fácil de você conseguir ter acesso a mim. Além de que lá você fica por dentro de tudo que está acontecendo, então de todos os meus eventos presenciais, de todos os workshops online, sejam eles gratuitos ou pagos, você fica sabendo de tudo. Dito tudo isso, bora começar o vídeo de hoje, que é: Kati, como que eu tenho uma comunicação legal? Como que eu tenho uma oratória boa? Tanto verbal quanto não verbal. Então, a minha comunicação no geral, eu vejo que isso é uma dor de muitas pessoas e a gente não sabe a dimensão que isso prejudica a nossa vida. Muitas das vezes a gente acha que a comunicação é só para aprender a falar com as pessoas. Mas tem gente que tem problema de comunicação a ponto de não conseguir pedir uma coisa num restaurante. Tem gente que tem problema de comunicação a ponto de deixar perder a oportunidade da vida dela simplesmente porque você não tem confiança na sua comunicação ou porque simplesmente você realmente não sabe se comunicar. Então pensa em quantas e quantas vezes na tua vida você já não perdeu oportunidade simplesmente porque a tua comunicação foi falha. Ou porque você não teve nem coragem, ou porque na hora que você abriu a boca, ou na hora que você tentou se comunicar de alguma forma, a outra pessoa não entendeu. A tua comunicação não foi assertiva, ou seja, a mensagem não chegou do jeito certo para outra pessoa, ou de alguma forma você teve uma comunicação agressiva e isso ofendeu a outra pessoa, fez com que você perdesse a oportunidade. Então, a nossa comunicação ela é importante para tudo, tudo, tudo na nossa vida. Não à toa, desde sempre, somos seres sociáveis, certo? Então a gente precisa se comunicar. Esse lance de que, não, vou passar o dia inteiro na minha casa enfiado numa bolha, não existe. Principalmente pós-pandemia, que as pessoas estão o tempo inteiro e estão sentindo essa necessidade de se conectarem mais ainda e cada vez mais com mais pessoas e com pessoas de valor e com pessoas que agreguem. Então a nossa comunicação, ela é muito importante. É por isso que hoje eu vou te passar 3 hacks. Logicamente eu sempre passo um a mais para poder dar um gostinho para vocês e mostrar que sempre vai ter um over delivery, certo? Primeira coisa que você precisa entender sobre comunicação e que eu falo em todos os meus vídeos, eu bato na tecla 100%, é de comunicação. É o que sai da sua boca? É o que sai da sua boca. Mas 90%, mais de 90% é o que não sai da sua boca. Então, o que é muito importante é a tonalidade da tua voz. Por quê? Porque a tonalidade da tua voz, ela impõe respeito ou ela faz com que você seja desrespeitado. Então, dependendo da tonalidade, existem 3 tipos de tonalidade vocal, certo? Existe a tonalidade aguda, existe a tonalidade grave, produção, e existe a tonalidade média, certo? E dependendo da tonalidade, a gente sempre vai ter uma tonalidade natural,
para nossa voz. Então, por exemplo, a minha voz ela não é muito fina. Só que se eu quiser que ela seja fina, em alguns momentos eu vou modular para que ela fique fina. Tem pessoas que já têm a voz muito fina. Essas pessoas que têm a voz muito fina, elas têm um problema muito grande de serem levados a sério, entende? Por quê? Porque quanto mais a sua voz é grossa, quanto mais a sua voz é imponente, logicamente, mais você vai conseguir mais respeito dessas pessoas, certo? Então, assim, a gente precisa aprender a modular nossa voz, porque se eu tenho uma voz muito fininha, se eu tenho uma voz muito infantil, muito adolescente, isso passa a mensagem para as pessoas de que eu tô querendo aprovação. Isso passa a mensagem para as pessoas de que ou eu tô buscando aprovação ou eu tô inseguro, eu não tenho convicção com as coisas que eu tô falando. Só que ao mesmo tempo, você ter uma tonalidade muito forte, muito enfática, às vezes vai passar a impressão para as pessoas de que você está sendo prepotente, de que você está sendo arrogante. Então tudo depende de quem você está falando, do lugar que você está e na posição hierárquica que você está. Então, com o seu chefe, por exemplo, você não vai falar nem muito fino, nem muito grosso, porque você não quer passar a impressão de ser um babaca, mas ao mesmo tempo você não quer passar a impressão de que você é uma pessoa que não é proativa, de que você é uma pessoa insegura. Então, você vai usar a tonalidade média. A tonalidade média é a tonalidade que a gente usa com os nossos amigos. É a tonalidade que a gente usa quando a gente se sente confortável, digamos assim. Então, você tem que passar essa mensagem para as pessoas. Tudo vai depender, novamente, de com quem você está falando, o ambiente que você está, qual a imagem que você quer passar e a posição que você está perante a outra pessoa que você está conversando. E também muito importante sobre tonalidade vocal é a gente entender que eu não posso ser monótono, porque ser monótono é chato. Então vocês vão ver que várias e várias vezes eu aumento o tom de voz, eu diminuo o tom de voz, eu me afasto, eu venho pra frente. Por quê? Porque eu não posso ser monótona. Para você assistir um vídeo de 10 minutos no YouTube, ou tem que ser uma coisa muito interessante, mas mesmo se fosse uma coisa muito interessante, você queria muito ver, que você precisa muito de ajuda, se eu for monótona, você vai ficar com sono, você vai dar um jeito de sair desse vídeo. Então eu não posso ser monótona, da mesma forma que você também não pode ser na hora que você estiver se comunicando com alguém, independente de qual seja o propósito da comunicação. Segunda coisa, segundo hack que você precisa ter, e que eu falo disso 500 mil vezes, é sobre linguagem corporal. A linguagem corporal, não vou me aprofundar muito nisso, porque tem diversos vídeos sobre linguagem corporal aqui no canal, sobre capital erótico e tudo que envolve esse mundo da linguagem não verbal, só que é sempre baseado na imagem que você quer passar. É sempre você entender, novamente, o ambiente que você tá, as pessoas que você tá, só que qual que é a imagem que eu quero passar? Eu quero passar aqui, nesse ambiente que eu tô, com as pessoas que eu tô conversando, uma imagem de uma pessoa autoconfiante? Eu quero passar uma imagem de uma pessoa que às vezes é mais recatada? Eu quero passar qual imagem para essas pessoas? Porque qual imagem vai ser benéfica para mim? Qual imagem vai fazer com que eu consiga construir oportunidades perante essas pessoas que estão aqui do meu lado? E aí sim você vai modular a sua linguagem corporal. Só que você só consegue modular a sua linguagem corporal, sua linguagem não verbal, principalmente corporal, que diz respeito ao seu corpo, quando você tem consciência corporal, porque senão isso vai ficar 100% robótico e isso vai ficar fake, digamos assim, tá? Então, quais são os 3 pilares, assim, que são muito bons para quem tá querendo começar, digamos assim, a ter um pouco mais de consciência corporal? É sempre você falar sorrindo, ninguém quer olhar pra cara feia, sabe? Ninguém quer olhar pra uma pessoa que fica de cara feia o tempo inteiro. Então é você falar sorrindo, não só você ficar sorrindo igual um besta, igual um palhaço, mas enquanto você sorri, você fala exatamente do jeito que eu faço. Tá? A outra coisa, você tem que sempre mostrar entusiasmo. Então você pode ver que eu nunca fico aqui parada de braço cruzado falando com vocês. Eu sempre venho pra cá, eu sempre me movimento, porque aí eu mostro entusiasmo e eu mostro que eu acredito muito no que eu tô falando. Então, se eu acredito muito no que eu tô falando, vocês, por consequência, também vão acreditar. E por último, que é muito importante, gesticular com as mãos. Gesticular com as mãos faz com que a outra pessoa se sinta muito mais entretida na conversa, entende? Então, faz com que a outra pessoa, tem pessoas que são exageradas, eu já fui muito exagerado com a gesticulação de mão, também não pode ser, porque senão você passa a impressão de uma pessoa ansiosa. Então, você tem que só gesticular para que as pessoas acompanhem, digamos assim, o seu raciocínio, certo? E o terceiro ponto, você tem que treinar a sua voz e a sua dicção. Muitas das vezes a sua comunicação ela não é assertiva, ou seja, a sua mensagem não chega do jeito certo para as outras pessoas porque a sua dicção é ruim. Simplesmente porque você não sabe falar, digamos assim. A gente não tem essa aula na escola, a gente não tem essa aula na faculdade, mas tinha que ter.
A gente tem que aprender a fazer exercícios de dicção, a treinar a nossa voz, fazer fono, por exemplo. Eu fiz fono durante um tempo da minha vida, então a gente tem que dar um jeito de fazer isso. E eu te recomendo que você procure profissionais, não só profissionais, mas existem também diversos exercícios. Se você colocar no YouTube, assim, exercícios para modulação vocal, exercícios para dicção, eu prometo para você que vai aparecer um monte, tá? E novamente, como nunca deixo vocês só com o que eu prometo, bônus, a quarta coisa que vai melhorar 100% a sua comunicação, e essa é muito polêmica, eu sei que muita gente vai ficar brava comigo, mas tem que fazer. Evite vícios de linguagem, pelo amor de Deus. Você precisa parar de falar gíria excessiva. E eu falo isso sendo uma pessoa carioca que viveu no Rio durante 22 anos da minha vida. E isso me prejudicou em muitos aspectos, porque a gente tem muita gíria lá, a gente tem muito sotaque, por exemplo. O problema nunca vai ser o sotaque. O problema sempre vai ser você usar gíria excessiva, porque gíria excessiva vai fazer com que você não seja levado a sério. E você ter vício de linguagem também. Vício de linguagem todo mundo tem, eu também tenho, só que isso cria ruídos na sua comunicação. Então, a partir de hoje, toda vez que você estiver falando muito uma coisa, você vai se dar conta de que você está falando isso e vai tentar parar de falar. A mesma coisa com gíria. É legal você falar gíria com seus amigos? Ok, tá tudo certo. Agora, você falar gíria com pessoas que você não conhece, que você está querendo se conectar, fazer network no seu profissional, 100% prejudicial, tá? Espero muito que esse vídeo tenha feito sentido pra você, espero muito que de alguma forma você consiga colocar tudo isso em prática, porque de nada adianta você ficar me maratonando aqui no YouTube se você não coloca em prática o que eu falo. Então coloque em prática tudo que eu te falei, já se inscreve no canal, já deixa o seu like se você gosta de assuntos sobre comunicação, oratória, conexão com pessoas, e me segue lá no Instagram também pra não perder nada. E além de tudo isso, por último, pra gente encerrar, dia 24 e dia 25, pra vocês não falarem que eu não aviso a vocês, vai rolar meu evento presencial de junho, vai rolar meu evento presencial aqui em São Paulo. Então vão ser 2 dias seguidos de imersão comigo, aprendendo sobre capital erótico, posicionamento pessoal, autoconfiança, networking, negociação, vendas, comportamento humano, enfim, tudo isso, só que de uma maneira muito mais profunda e muito mais prática, para que de fato você sofra uma transformação, você passe por uma transformação real. O link vai estar aqui na bio, se você não conseguir acessar de algum jeito, é só me chamar lá no Instagram que eu te explico um pouquinho mais. Um beijo e até o próximo vídeo.